Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula propriamente dita, né? Que é sintaxe de colocação pronominal, tá? É o conteúdo específico para o terceiro ano, tá? Então, nós vamos iniciar hoje falando de sintaxe de colocação pronominal. E o que vem ser a sintaxe de colocação pronominal? O que ela estuda, né? A sintaxe de colocação pronominal, ela vai estudar a adequada colocação do pronome oblíquo átono dentro de uma frase com o objetivo de nós conseguirmos uma frase harmônica, né? Bem, a gente, quando fala em colocação pronominal, nós vamos trabalhar com os pronomes oblíquos átonos, né? Esses pronomes oblíquos, galerinha, eles se dividem em átonos e tônicos. Átonos e tônicos. E o que nos interessa para a colocação pronominal são os átonos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, as 6 pessoas do discurso, né? Tanto no singular quanto no plural. Então, na primeira pessoa, eu tenho os pronomes me, mim, comigo. Na segunda pessoa, o te, ti, contigo. Na terceira pessoa, o, a, lhe, se, si e consigo. Para o plural, na primeira pessoa, eu tenho nós e o conosco. A segunda pessoa, o vós e o convosco. Terceira pessoa, os, as, lhes, se, si, consigo. Eu acho que vocês observaram que eu marquei alguns pronomes aqui em vermelho. Pois bem, esses pronomes que eu marquei em vermelho são eles que são os pronomes oblíquos átonos. São com eles que nós vamos trabalhar, né? Ou seja, nós vamos posicionar esse pronome oblíquo em relação ao verbo dentro da frase, tá? Então, olha só, só relembrando uma coisa aqui, galerinha. Na primeira pessoa do plural eu tenho nós. Não vão confundir com nós, aquele que tem um acento, né? O acento agudo. O nós sem acento é pronome oblíquo, átono. O nós, aquele do acento, é pronome pessoal do caso reto, também primeira pessoa do plural. A mesma coisa o vós, não vão confundir com vós, né? O vós sem acento é pronome oblíquo átono, enquanto que o vós, aquele com acento, é o pronome pessoal do caso reto. Então, vamos em frente, tá? Então, olha aqui. Eu trouxe um slide aqui, né, de colocação pronominal, onde aparecem novamente, né, os pronomes, aqueles que eu listei lá em vermelho, né, o me, te, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes e o se, né? Aqui eu coloquei ligam-se ao verbo e podem ocupar 3 posições diferentes, né? Então, eu já havia falado que a gente vai posicionar esses pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. E cada posição desse pronome oblíquo recebe um nome, que pode se chamar próclise, mesóclise ou ênclise. Então, vamos falar de próclise, ou pronome proclítico. O que vem a ser a próclise, gente? É quando você posiciona o pronome oblíquo antes do verbo. Então, nesta frase que eu tenho aqui, ó, ela sempre se recusa a sair com os amigos, né? Então, aqui eu tenho o verbo recusar e antes do verbo eu tenho aqui o pronome oblíquo se. Então, eu tenho aqui um exemplo de próclise. A mesóclise ou pronome mesoclítico é quando o pronome oblíquo ele se posiciona exatamente no meio do verbo. Então, olha aqui esse exemplo. Ajudar-te-ei assim que puder. Se você tirar esse pronome oblíquo aqui, ter, né, excluir ele, nós teremos o que? O verbo ajudarei, que está justamente no futuro, né? Quando você posicionou o pronome oblíquo no meio do verbo, eu tenho uma mesóclise. E a ênclise? A ênclise é quando o pronome se posiciona após o verbo, né? Olha o exemplo aqui. Enviei-lhe os documentos ontem. Então, eu tenho aqui o verbo enviar e após eu posicionei o pronome oblíquo lhe, tá? Galerinha, um lembrete aí. Em relação à mesóclise e à ênclise, a gente pode observar, né, que eu tenho a presença do que? Do hífen aqui, né? Então, o pronome oblíquo se liga ao verbo na mesóclise e na ênclise por meio do hífen. Isso já não acontece na próclise. Na próclise não tem hífen para ligar o verbo, né, ao pronome oblíquo átono. Vamos lá. Vamos falar de próclise.
Que vem a ser a próclise, que eu já falei para vocês, é quando você coloca o pronome oblíquo átono antes do verbo, né? E aí eu vou ter regras, né, gente? Não pode ficar assim, ó, Deus dará, né? Você tem que seguir algumas regras para saber quando é que eu devo usar a próclise. A primeira delas é verbo precedido de palavra negativa. Que é isso aí, gente? Quer dizer que quando eu tiver antes do verbo qualquer palavra negativa, eu tenho que usar. Desculpem, eu tenho que usar a próclise, tá? Então, olha aí. Jamais te contarei a verdade. Tá? Então, eu tenho aqui, eu coloquei para realçar, né? O verbo em azul e o pronome oblíquo em vermelho. Então, eu tenho aqui contarei, o verbo contar, né? Então, esse verbo contar, vamos imaginar que não tivesse esse pronome ter aqui. Eu pedisse para posicionar esse pronome nessa frase. Se tivesse assim, jamais contarei a verdade. Aí o pronome oblíquo tivesse bem aqui, aí eu dissesse, posicione esse pronome oblíquo na frase. Aí é que você tem que observar, né? Que antes do verbo contar aqui, eu tenho o quê? Uma palavra negativa, que neste caso aqui é o jamais, tá? Então, se antes do verbo eu tenho palavra negativa, o que é que eu faço? Coloco o pronome oblíquo antes deste verbo. Então, jamais te contarei a verdade. Outro exemplo, não se mova. Novamente aqui o verbo mover em azul, né? E observei que antes do verbo eu tenho uma palavra negativa, o não, tá? Então eu peguei o meu pronome oblíquo se e posicionei antes do verbo, não se mova. E isso é uma próclise. Nunca me esqueça, meu amor. Novamente aqui o verbo esquecer em azul. E observei que antes do meu verbo eu tenho a palavra negativa nunca. Então, eu posicionei o pronome oblíquo antes do verbo, tá? Vamos em frente aqui, tá? Outra situação em que eu devo usar a próclise, quando o sujeito for ou contiver um pronome indefinido, né? Então, aqui eu tenho como exemplo, ninguém lhe falou que ele partiu, né? Ninguém lhe falou que ele partiu, tá? Qual seria o sujeito dessa frase? Ninguém, né? Então, o que eu observo aqui, galerinha? Que o meu sujeito é o próprio pronome indefinido. E o que é que diz aqui? Que quando o sujeito for ou contiver um pronome indefinido, eu tenho que usar a próclise. Então, como o meu sujeito é o próprio pronome indefinido, ninguém, né? O que eu fiz? Coloquei o pronome oblíquo átono lhe antes do verbo. Então, ficou ninguém lhe falou que ele partiu, correto? Lembrando, né, que eu coloquei o verbo em azul para chamar atenção e o pronome oblíquo em vermelho, tá? Vamos ao outro exemplo. Todos a encontraram angustiada, tá? O verbo encontrar em azul, tá? E o pronome oblíquo a aqui em vermelho. Tá? Quem encontrou angustiada? Todos. Então, todos aqui é o sujeito. E o meu sujeito é um pronome definido. Então, toda vez que o meu sujeito for um pronome definido, eu posiciono o pronome oblíquo antes do verbo, né, formando o que? Uma próclise. Uns poucos alunos se mantiveram lá. Olha essa frase aqui. Uns poucos alunos se mantiveram lá. Quem se manteve lá? Você faz a pergunta para o verbo, quem se manteve lá? Resposta, uns poucos alunos. Então, a resposta que o verbo te dá é o sujeito, né? Então, o sujeito aqui, uns poucos alunos. O que eu observo aqui, galera? Que dentro do meu sujeito eu tenho um pronome definido, no caso, poucos. Olha aí, né? Então, poucos é o pronome definido. Tá? Então, o que eu fiz? Coloquei o meu pronome oblíquo se antes do verbo manter, tá? Então, aqui eu tenho próclise. Se vocês observaram, no primeiro e no segundo exemplo, o próprio sujeito é um pronome definido. Já no terceiro, o sujeito contém um pronome definido, que é o que diz a regra aqui, ó. Quando o sujeito for ou contiver um pronome definido, você use a próclise. Vamos a outra regrinha aqui.
verbo precedido de advérbio. O que isso quer dizer? Se antes do verbo eu tiver qualquer advérbio, não interessa se é de tempo, de modo, de lugar, de finalidade, de causa, tá? Eu tenho que usar a próclise, tá? Então, toda vez que antes do meu verbo eu tiver qualquer advérbio, eu vou usar a próclise, ou seja, colocar o meu pronome oblíquo antes do verbo. Então, como exemplos eu tenho aqui, talvez te encontre mais tarde. Então, eu tenho o verbo encontrar. E antes, o que eu observei? Que antes desse verbo encontrar, eu tenho aqui o advérbio talvez, né? O advérbio de dúvida aqui, né? Talvez, tá? Então, como antes do verbo eu tenho um advérbio, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu pronome oblíquo antes do verbo, tá? Então, por isso que ficou, talvez te encontre mais tarde. Aqui no sítio se vive bem, tá? Então, eu tenho o verbo viver aqui em azul, né? E coloquei o pronome oblíquo ser antes desse verbo. Por quê? Porque observei, ó, que eu tenho aqui antes do verbo viver o advérbio aqui, né? O advérbio de lugar, tá? Então, por isso que o pronome oblíquo átono, ele ficou antes do verbo. No outro exemplo, sempre me dediquei aos estudos. Sempre me dediquei. Professora, não poderia ser sempre dediquei-me aos estudos? Não. Por quê? Porque você tem o verbo dedicar aqui, só que antes dele eu tenho um advérbio aqui, sempre. Olha, um advérbio de tempo aqui, né? Sempre, sempre, tá? Então, se eu tenho um advérbio antes do verbo, o que foi que eu fiz? Coloquei o pronome me, aqui, o pronome oblíquo me, antes do verbo dedicar, tá? Então, nós temos aqui esta regra que diz que se o verbo vier precedido de advérbio, eu tenho que usar a próclise. Só que aí, gente, eu tenho uma observação aqui, tá? Se depois do advérbio houver uma pausa representada pela vírgula, eu vou deixar a próclise de lado e vou usar a ênclise. Então, você tem que ficar bastante atento, né? Quando você se deparar com uma frase em que eu tiver verbo e um advérbio antes, tá? Quer dizer, se depois do advérbio eu tiver uma vírgula, né, que representa a pausa, aí eu não vou usar a próclise, né? Eu vou usar a ênclise. Então, olha o exemplo aqui. Hoje, arrependo-me do que fiz. Eu tenho o advérbio hoje, só que depois desse advérbio eu tenho uma vírgula. Então, nunca eu poderia dizer hoje me arrependo do que fiz, tá? Por quê? Porque eu tenho advérbio seguido de vírgula. Aí, nesse caso, o que eu faço com o meu pronome oblíquo me? Eu jogo para depois do verbo, formando assim o que? Uma ênclise, tá? Lembrando que eu já falei anteriormente, né, que na ênclise o pronome oblíquo se liga ao verbo através do hífen. Outro exemplo aqui, ó. Ali senti-me em paz. Eu tenho o advérbio ali, mas eu observei que após o advérbio eu tenho a vírgula. Então, o que é que acontece? Eu posicionei o pronome oblíquo me depois do verbo sentir. Ali senti-me em paz, tá? Se não tivesse essa vírgula aqui, você poderia normalmente usar a próclise, tá? Ali me senti em paz, ok. Mas se tiver essa vírgula depois do advérbio, use a ênclise, tá? E não a próclise. Lá trabalha-se bastante. Então, aqui novamente eu tenho o advérbio lá, né? E após o advérbio eu tenho a vírgula. Eu posicionei então o meu pronome oblíquo se após o verbo trabalhar, tá? Lá trabalha-se bastante. Ok? Vamos lá. Outra regrinha aqui. Frases contendo a preposição em mais o verbo no gerúndio, tá? O verbo no gerúndio, galera, é o verbo com a terminação NDO, tá? Em português nós temos 3 formas nominais do verbo, né? O gerúndio, o particípio e o infinitivo, né? Mas o que nos interessa aqui nesta regra é o verbo no gerúndio. E como é, professora, que eu reconheço que o verbo está no gerúndio? É quando ele tem essa terminação aqui NDO.
Então, essa regra diz que se você se deparar com uma frase em que aparece a preposição em e o verbo no gerúndio, você obrigatoriamente tem que usar a próclise, ou seja, colocar o nosso pronome oblíquo antes do verbo. Então, como exemplo, eu trouxe aqui, em se tratando de truques, ele é o rei, tá? Então, olha só o verbo tratar aqui no gerúndio. Olha a terminação NDO aqui, né? E observei também que antes desse verbo eu tenho a preposição em, né? Que é o que diz a regra. Então, o que é que eu faço com o meu pronome oblíquo? Eu coloco esse pronome oblíquo antes do verbo. Ou seja, entre a preposição e o verbo. Tá aqui, olha, o pronome ser entre a preposição e o verbo. Tá? Você não poderia colocar em tratando-se de truques, ele é o rei. Não, porque justamente eu tenho o verbo no gerúndio e antes desse verbo no gerúndio eu tenho a preposição em. Bom, outro exemplo. Em se falando do assunto, ficarei calada. Novamente aqui, olha, o verbo falar no gerúndio, né, terminação NDO. E antes deste verbo eu tenho novamente a preposição. Foi que eu fiz, coloquei o meu pronome oblíquo ser antes do verbo. Então, nós temos aqui outro caso de próclise. Outro exemplo aqui. Em o encontrando, mande-lhe beijos. Tá? Então, o verbo encontrar, novamente no gerúndio, a terminação NDO. Antes desse verbo no gerúndio, eu tenho novamente a preposição em. Então, peguei o meu pronome oblíquo o e posicionei entre a preposição e o verbo no gerúndio. Então, ficou em o encontrando, mande-lhe beijos. Vamos lá. Nosso próximo slide, quando eu devo usar também a próclise. Em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Você pergunta, mas professor, o que é uma frase optativa? A frase optativa, galera, é aquela que expressa um desejo, uma intenção, tá? Mas vamos por partes, tá? Frases interrogativas, né? Toda vez que você tiver uma frase interrogativa, tá? E você tiver que usar o pronome oblíquo, átomo, ele se posiciona antes do verbo, né? Formando uma próclise. Quem me chamou? Quem me chamou? Nada de quem chamou-me, tá? Quem me chamou? Já que eu tenho uma frase interrogativa aqui. Então, olha aqui o verbo chamar, né? Em azul, o que foi que eu fiz com o pronome? Coloquei esse pronome oblíquo antes do verbo. Quando nos contariam a verdade? Né? Frase interrogativa, né? Quando nos contariam a verdade? Então, eu tenho o verbo contar e posicionei o pronome nos antes deste verbo. Por quê? Porque eu tenho uma frase interrogativa. Frases exclamativas também, né? Se você se deparar com frases exclamativas e precisar usar o pronome oblíquo átono, coloque esse pronome antes do verbo, né? Macacos me mordam, né? Então, olha aqui uma frase exclamativa, posicionei o pronome me antes do verbo morder, tá? Como se enganaram, tá? Novamente aqui uma frase exclamativa, onde eu tenho o verbo enganar e posicionei o pronome oblíquo ser antes desse verbo, tá? Por quê? Aqui nesses primeiros exemplos eu tenho frases interrogativas, aqui eu tenho frases exclamativas, né? E as frases optativas, né? Que são aquelas que expressam desejo, né? Também você tem por obrigação usar a próclise, colocando o pronome oblíquo antes do verbo. Deus te proteja, tá? Então, olha aqui o verbo proteger, tá? E o pronome oblíquo ter antes desse verbo. Raios o partam, tá? Raios o partam. Você tem aqui o verbo partir, né? E o pronome oblíquo o antes desse verbo. Que o diabo lhe carregue, olha aí, né? Que o diabo lhe carregue, tá? Verbo carregar, e antes desse verbo carregar eu coloquei o pronome oblíquo lhe antes dele, né? Por que, galerinha? Por que eu coloquei esse pronome oblíquo lhe antes dele? Porque eu tenho frase optativa,
que expressa um desejo, né? Dependendo da sua entonação, você pode ou não usar o ponto de exclamação na frase, tá, gente? Isso fica a seu critério aí. O importante é que você posicione o pronome oblíquo átono antes do verbo, tá? Vamos lá. Verbo antecedido de pronome relativo ou demonstrativo, tá? Então, toda vez que o meu verbo, eu observar que antes do meu verbo eu tiver um pronome relativo ou um pronome demonstrativo, eu também tenho que usar a próclise. Bom, quais são os pronomes relativos que a gente vai trabalhar aqui, né? O que e o onde que a gente vai ver mais adiante, tá? Professora, quando que é pronome relativo, né? Quando eu puder substituir pelas expressões o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Ou seja, tá? Esse que, quando ele equivale ao qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo, né? Então, se o meu verbo vier precedido de pronome relativo, no caso que aqui, como exemplo, né? Eu tenho que usar a próclise, olha. A aluna que me questionou faltou hoje. Tá? Então, tá aqui o verbo questionar. E antes desse verbo questionar, olha o que eu tenho aqui, gente. O pronome relativo que, né? Eu posso substituir esse que por qual daqueles equivalentes aqui, né? A aluna a qual me questionou faltou hoje. Tá? Então, aí eu sei que ele é um pronome relativo. Por quê? Porque eu substituí pela expressão a qual. Tá? Então, quando antes do verbo eu tenho o pronome relativo que, eu vou colocar o meu pronome oblíquo átono antes do verbo. O próximo exemplo, há pessoas que nos querem bem, né? Então eu tenho aqui o verbo querer e observei que antes eu tenho aqui o pronome oblíquo que, né? E eu posso substituir esse que por uma daquelas expressões ali, ó. Há pessoas as quais nos querem bem. Então, se eu pude substituir, eu já sei que esse que aqui é um pronome relativo, né? Então, se eu tenho o verbo e antes eu tenho um pronome relativo, o que é que acontece aqui? Eu posicionei o meu pronome oblíquo nos antes do verbo querer. Ok, galera? Bem, eu falei para vocês que os pronomes relativos que a gente vai trabalhar aqui em relação à próclise, tá? É o que e o onde, tá? O nosso próximo aqui é o onde, tá ok? Quando o onde funciona como pronome relativo? Quando eu puder substituir pelas expressões na qual, nos quais, né? Nas quais, no qual, tá? Então, quando eu puder substituir por essas expressões, eu já sei que se trata, né, de o onde é um pronome relativo. Então, olha aqui o exemplo. Esta é a faculdade onde me formei. Tá? Pessoal, não poderia ficar essa é a faculdade onde formei-me? Não. Por quê? Porque eu tenho o verbo formar aqui, tá? E antes desse verbo, o que é que eu tenho aqui, galerinha? O pronome relativo onde. Pessoal, como é que eu sei que ele é relativo? Porque eu posso substituir por uma dessas expressões. Eu posso dizer, esta é a faculdade na qual me formei. Tá? Desculpa. Esta é a faculdade na qual me formei. Então, eu já sei que esse onde é o pronome relativo. O que foi que eu fiz? Posicionei o pronome oblíquo me antes do verbo formar. O outro exemplo. Aqui é o lugar onde te conheci, né? Eu não posso substituir por uma daquelas expressões e dizer aqui é o lugar no qual te conheci, tá? Então, aqui eu tenho o verbo conhecer e antes desse verbo eu tenho o pronome relativo onde. Então, por isso que eu posicionei o meu pronome oblíquo te antes desse verbo. Tá ok, galerinha? Vamos lá. Pronome demonstrativo, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que se antes do verbo tiver pronome relativo, que nós já vimos quais são os pronomes relativos, o que e o onde, né? E também quando antes do verbo tiver pronome demonstrativo.
né? Então, aqui eu usei como exemplos. Isso me alegrou muito, tá? Isso me alegrou muito. Eu tenho o verbo alegrar aqui em azul, tá? E observei que antes desse verbo eu tenho o pronome demonstrativo isso. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei o pronome oblíquo me antes do verbo. Nada de dizer isso alegrou-me muito. Não, estaria incorreto porque, segundo a regra, você tem aqui, né, antes do verbo, um pronome demonstrativo. Aquele alimento lhe fez mal. Novamente aqui, né, eu tenho o verbo fazer, tá? Só que antes do verbo que eu tenho o pronome demonstrativo aquele, tá? Então, eu coloquei o pronome oblíquo lhe antes do verbo, né? Do verbo fazer. Aquilo me mostrou que não devo confiar nele, tá? Então, eu tenho aqui o verbo mostrar em azul e antes do verbo eu tenho o pronome demonstrativo aquilo. Então, o que é que acontece? Eu posicionei o pronome oblíquo me antes do verbo. Tá, vamos lá. Em orações subordinadas, galera, tá? Bom, primeiro a gente tem que saber o que são essas orações subordinadas, né? As orações subordinadas, galerinha, são aquelas que vão completar o sentido de uma outra oração, chamada de oração principal. Então, quando eu falo em próclise, né? Em orações subordinadas, eu vou ter uma oração principal, né? E uma que vai se subordinar a ela, tá ok? Então, oração principal, oração subordinada. A oração principal, galera, ela pode vir antes da subordinada ou depois, não tem problema nenhum, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Embora lhe servisse, ela não quis a blusa, tá? Embora lhe servisse, ela não quis a blusa. Oração subordinada aqui, tá? E do lado dela eu tenho a oração principal, tá? Então, como eu falei, a oração subordinada ela vai complementar o sentido da oração principal, ou seja, uma depende da outra para que a frase ela tenha sentido, tá? Aí, professora, qual é a oração subordinada? Como é que eu vou saber, né? Qual é a oração subordinada? A oração subordinada é aquela que contém a conjunção subordinativa. No caso, nesta frase aqui, ó, a conjunção subordinativa é este embora, tá? Então, onde se encontra a conjunção subordinativa, essa que vai ser a oração subordinada, tá? Então, se essa é a oração subordinada, a outra só pode ser a principal, tá? Então, é aqui que eu vou posicionar, tá? O meu pronome oblíquo átono na oração subordinada, tá? Então, eu tenho aqui serviço, né? O verbo servir, tá? E eu posicionei o pronome oblíquo lhe justamente aqui antes do verbo. Por que, professora, que eu coloquei aqui o pronome oblíquo lhe antes do verbo? Porque aqui eu tenho uma oração subordinada, tá? Vamos aqui ao outro exemplo. Estabeleci critérios conforme o avisei. Novamente, olha aqui, gente, eu tenho aqui a oração principal antes da subordinada, tá? Olha só, né? Que eu falei para vocês antes, né? A oração principal, ela pode vir antes ou pode vir depois da subordinada. Nesse exemplo aqui, a oração principal veio primeiro e a oração subordinada veio depois. Isso não vai alterar o sentido da frase, gente. Tá? Eu posso dizer conforme eu avisei, estabeleci critérios, ó. Não vai alterar nada. A mesma coisa aqui em cima. Ela não quis a blusa, embora lhe servisse. Tá? O importante é que você tem que reconhecer qual é a oração subordinada. E vamos relembrar o que eu falei. A oração subordinada é aquela que contém a conjunção subordinativa. Então, aqui no conforme, olha aqui nessa frase. Oração subordinada. Conforme eu avisei. O que eu tenho aqui? Este conforme. Este conforme é a conjunção subordinativa. Então, eu já sei que essa aqui é a oração subordinada. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei o meu pronome oblíquo o antes do verbo avisar, né? Antes do verbo avisar aqui, tá? O outro exemplo, cumpriremos o acordo se nos ajudar. Eu não posso inverter essa frase, eu posso dizer, se nos ajudar, cumpriremos o acordo, né?
Então, não altera o sentido vindo a oração subordinada primeiro ou depois da oração principal, não tem problema nenhum, tá? Como eu sei que essa aqui é a oração subordinada, professora? Porque aqui eu tenho o que? A conjunção subordinativa, no caso aqui o C. O C é uma conjunção subordinativa. Então aqui, gente, eu tenho o verbo ajudar, tá? E posicionei o pronome oblíquo nos antes do verbo ajudar, tá? Porque aqui eu tenho uma oração subordinada. E o que é que diz a regra de próclise, né? Se eu tiver uma oração subordinada, eu posiciono o pronome oblíquo antes do verbo. Vamos em frente. Em orações coordenadas sindéticas alternativas. Acabei de falar, né, das orações subordinadas. As orações subordinadas, elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra para completar o sentido. Já nas orações coordenadas, o que são essas orações coordenadas? São aquelas independentes entre si, ou seja, uma não necessita da outra para completar o sentido, tá? Elas são independentes uma da outra, tá? Então, olha a diferença aí das subordinadas para as coordenadas, né? As subordinadas, ela depende de uma outra, né, para completar o sentido, que no caso é a oração principal. E as coordenadas não, elas são independentes entre si, tá? Bom, o que vem ser uma coordenada sindética, né? O que é uma sindética? A sindética é a que contém a conjunção coordenativa, tá? A conjunção coordenativa, né? E o que vem ser uma alternativa, galera? A alternativa, ela dá a ideia de opção, de escolha, de alternância. Então, toda vez que você tiver uma oração coordenada sindética alternativa, tá? Você tem, por obrigação, usar a próclise, ou seja, colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Então, olha aqui, galera, esse exemplo. Ora ri, ora se põe a chorar. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, duas orações independentes. Esta primeira oração, ora ri, tá? Ela é totalmente independente dessa outra aqui. Ora se põe a chorar, tá? Então, totalmente independente. Não depende uma da outra, tá? Então, por isso que eu digo que elas são orações coordenadas, né? Só que essa primeira aqui eu não coloquei, como ela não tem a conjunção coordenativa, né? Ela é uma oração coordenada assindética, né? Assindética porque ela não tem a conjunção coordenativa. Aqui sim, oração coordenada sindética alternativa, né? Porque ela é uma oração coordenada sindética alternativa, galera? Porque é ela que contém o que? A conjunção coordenativa. No caso, eu usei aqui o ora, né? Pode ser ou, ora, tá? Então, são conjunções coordenativas. Então, o ora aqui é uma conjunção coordenativa e ela está justamente, né, na oração coordenada sindética aqui, tá? Então, eu tenho aqui o verbo pôr, né? Põe, tá? E o que eu fiz? Coloquei o pronome oblíquo ato no C antes do verbo, tá? Por quê? Porque aqui se trata de uma oração coordenada sindética alternativa, tá? Então, não poderia dizer, ora põe-se a chorar, tá? Já que eu tenho a conjunção coordenativa aqui fazendo parte, né, da oração coordenada sindética alternativa, então eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo, tá? Vamos lá, o próximo exemplo aqui, né? Próximo exemplo não, é a próximo slide, né? Em orações coordenadas sindéticas aditivas que tenham expressões como não, nem, não só, mas também, não só, como também. Então, quando você se deparar com uma oração coordenada sindética aditiva, o que é uma aditiva, gente? Que dá ideia de adição, de soma, tá? Então, você use, tá? Desculpe. E se nessas orações aditivas aparecerem essas expressões aqui, ó, não, nem, não só, mas também, não só, como também, e outras mais, tá? Você tem que usar a próclise, ou seja, colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Então, como exemplo, eu trouxe aqui, não só trabalho, mas também me dedico aos estudos, tá? Então, olha só a expressão aqui, galera, o não só e o mas também, né?
Então, apareceram essas expressões aqui, o que eu faço com o meu pronome oblíquo? Átono. Eu posiciono antes do verbo. No caso aqui, eu posicionei o me antes do verbo dedicar, tá? Eu não poderia dizer não só trabalho, mas também dedico-me aos estudos. Por que não, professora? Porque eu tenho aqui, né, as expressões não só, mas também. Outra expressão que pode aparecer, não e nem, na mesma frase, né? Se aparecer essas expressões não e nem, eu vou posicionar também o pronome oblíquo antes do verbo. Não apareceu, nem me telefonou. Tá? Então, tenho o verbo telefonar aqui, posicionei o pronome oblíquo me antes do verbo. Tá? Não apareceu, nem me telefonou. Não poderia dizer não apareceu, nem telefonou-me. Por quê? Porque eu tenho as expressões aqui não e nem. Outra expressão que pode aparecer, não só como também, ó. Não só traficava, como também se drogava. Então, apareceu a expressão aqui, eu posicionei o pronome oblíquo se antes do verbo drogar. Então, toda vez que eu tiver oração coordenada sindética aditiva, né, que são esses que dão ideia de adição, de soma, e aparecerem essas expressões aqui, não, nem, não só, mas também, não só, como também, eu tenho que usar a próclise, tá, galerinha? Colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Bom, nós já vimos os casos de próclise, né? Vamos ver os casos de ênclise, né? Quando é que eu devo usar a ênclise? Lembrando, o que vem a ser a ênclise? É quando você coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo, sempre ligado, né, o verbo ao pronome oblíquo através do hífen. Então, o primeiro caso em que eu devo usar a ênclise, gente, quando eu me deparar com uma frase, né, que começar por verbo, ou seja, quando um verbo iniciar a oração, tá? Fez-me de idiota. Olha aí. Fez-me de idiota. Pessoal, não posso dizer me fez de idiota? Olha só, coloquialmente, né, na fala, né, oralmente, ou seja, você pode usar, não tem problema nenhum, né? Mas quando você for escrever, tome cuidado para usar a regra correta, né, gente? Tá? Se a minha frase começa por verbo, né, e esse verbo não está no futuro, né? Se não está no futuro, pode usar sem medo, tá? A ênclise. Tá? Então, fez-me de idiota. A frase começou pelo verbo fazer. Tá? Então, o que eu fiz, coloquei o pronome oblíquo me após o verbo. Tá? Lembrando de usar o hífen para ligar o verbo ao pronome. Diz-me com quem andas. Lembra desse ditado? Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Então, olha só. Diz-me com quem andas. Novamente a frase começa pelo verbo, né? No caso aqui o verbo dizer. Então eu pego o meu pronome oblíquo e jogo para depois do verbo, tá? Então ficou me, né? Ligado ao verbo através do hífen. Falou-se mal de você na reunião, tá? Novamente a frase iniciando por verbo, olha aí, tá? O se, o pronome oblíquo se, tá? Posicionado depois do verbo, né, ligado a ele através do hífen, tá? Então, toda vez que a minha frase iniciar por verbo, eu não posso usar a próclise, eu tenho que usar a ênclise. Vamos a outra regrinha aqui. Tá? Antes da regra, né, uma observação, né? Se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, usa-se a mesóclise e não a ênclise, né? Lembra que eu falei quando eu estava explicando lá a primeira regra de ênclise, né? Se o verbo, se a frase começar por verbo, né, e o verbo não estiver no futuro, use a ênclise sem dó nem piedade, né? Mas se eu observar que a minha frase começou por verbo, mas esse verbo está no futuro, galera, esquece a ênclise. Você vai usar a mesóclise, né? O que é a mesóclise? Você vai posicionar o pronome oblíquo no meio do verbo. Como um exemplo aqui, ó. Contar-te-ei tudo que aconteceu. Se você tirar esse pronome oblíquo T aqui, ó, o Tzinho aqui, vai ficar contarei. Contarei, né? Você não contou, você não está contando, você ainda vai contar. Contarei, então o verbo está no futuro. Então, se o verbo está no futuro, galera, eu não posso usar a ênclise, né? Eu vou usar a mesóclise. Tá? Professora, como é que eu faço para posicionar esse pronome oblíquo aí
no meio do verbo, né? Fácil, você vai até o infinitivo do verbo, no caso aqui o verbo contar é um verbo de primeira conjugação, né? Lembra que em português nós temos 3 conjugações verbais, né? A primeira conjugação são aqueles verbos que terminam em AR, né? Tá? Contar, falar, andar, pular, mamar, né? Os de segunda conjugação são os que terminam em ER, ter, ser, ver, comer, tá? E por aí vai. E os de terceira conjugação são os que terminam em IR, partir, dormir, ir, vir, sorrir, tá? Então, para fazer a mesóclise, né, o que você tem que fazer? Você vai até o infinitivo do verbo, no caso aqui o AR, ó, contar, aí coloca o hífen, posiciona o pronome oblíquo, mais o hífen e o resto do verbo, ei, né? Lembra que esse verbo era contarei? Né? Então tá aqui, contarei, tá? Então você vai até o contar, que é o verbo no infinitivo, né? Na sua forma normal, no infinitivo. Aí você posiciona o pronome oblíquo e depois o que sobrou do verbo, ei. Lembra que contarei não está no futuro? Então você usou a mesóclise aqui. Por quê? Porque a frase inicia com o verbo que está no futuro, tá? Dar-te-ia um beijo se pudesse. Novamente, gente, dar-te-ia. Se você tirar esse pronome oblíquo te daqui, vai ficar daria, né? Daria. Daria o que? Futuro, né? Isso é futuro. Então, você vai usar a mesóclise. Por quê? Porque a frase se inicia por um verbo que está no futuro, tá? Olha aí, dar-te-ia. Novamente, até o infinitivo, dar, posiciona aqui o pronome oblíquo te e o resto do verbo, né? Que é o daria, né? Aí você posicionou o pronome oblíquo no meio e ficou dar-te-ia. Isto é uma mesóclise. Vamos lá. Verbos no imperativo afirmativo, né? O que é imperativo, gente? O imperativo ele vai expressar, né, uma ordem, um conselho, um pedido, tá ok? Então, isso é o imperativo, tá? Nós, em português, temos 3 modos verbais, né? O indicativo, né? O subjuntivo e o imperativo, tá? Então, galera, o modo indicativo, né, é aquele que expressa uma certeza, né? Não deixa dúvidas. Por exemplo, se você disser assim, hoje eu vou ao cinema, você está afirmando com toda certeza que você vai ao cinema. Então, eu digo que essa frase está no modo indicativo, né? O modo subjuntivo é aquele que deixa uma incerteza, uma dúvida, né? Se você disser assim, talvez eu vá ao cinema, se eu for ao cinema, quando eu for ao cinema, você não está afirmando que você vai, você está deixando uma incerteza. Então, neste caso, eu tenho que aí uma frase, né, com verbo, uma frase no modo subjuntivo. E o imperativo é esse que eu falei para vocês, né, que expressa uma ordem, um conselho, tá? Um pedido. Então, toda vez que você tiver uma frase, né, e que aparecer o verbo no imperativo afirmativo, tá? Aí você use a ênclise. Olha o exemplo aqui. Professor, ajude-me com esta questão. Tá? Então, aqui eu tenho uma frase onde o verbo ajudar, tá? Ele está no imperativo afirmativo. Tá? Se eu coloco não, aí seria não ajude, aí seria um imperativo negativo, né? Mas como tá aqui, ajude-me, tá? Ajude. Então, aqui eu tenho um imperativo afirmativo, tá? Se eu tenho o verbo no imperativo afirmativo, o que foi que eu fiz com este pronome oblíquo me aqui? Posicionei após o verbo, formando uma ênclise, tá? Avise-o do compromisso, ó, avise, né? Pode expressar uma ordem, né? Se eu disser assim, por favor, avise-o do compromisso, né? Pedido, tá? Isso vai depender muito da entonação, tá? Então, aqui eu tenho o verbo avisar no imperativo afirmativo.
Então, se eu tenho imperativo afirmativo, o que eu fiz com o meu pronome oblíquo o, posicionei após o verbo avisar, né? Formando uma ênclise. Ame-se uns aos outros, tá? Isso aqui pode ser uma ordem, pode ser um pedido, né? Lembra que o imperativo ele expressa isso, né? Então, eu tenho o verbo amar aqui no imperativo afirmativo. Posicionei o pronome oblíquo se após o verbo, tá? Então, toda vez que eu tiver frases com o verbo no imperativo afirmativo, eu vou usar a ênclise. Vamos a mais um caso aqui, ou mais uma regra em que eu devo usar a ênclise. Verbos no gerúndio sem ser precedido da preposição em. Nós já vimos o verbo no gerúndio lá numa regra de próclise, né? O que dizia lá aquela regra de próclise, né? Se eu tiver verbo no gerúndio, mas antes desse verbo no gerúndio eu tiver a preposição em, eu uso a próclise. Mas, se eu tiver o verbo no gerúndio, galera, que é o caso aqui, né? E eu observei que antes do verbo no gerúndio eu não tenho esta preposição, eu esqueço a próclise e vou usar a ênclise. Então, olha o exemplo aqui. Despediu-se beijando minha face. Eu tenho o verbo beijar aqui no gerúndio. Olha a terminação em IDO aqui, né? Beijando, tá? Só que antes do verbo eu não tenho a tal da preposição em aqui, ó, não aparece. Então, eu vou usar a próclise aqui? Não, eu vou usar a ênclise. Tanto que eu posicionei o pronome oblíquo me após o verbo, olha aqui. Aí ficou beijando-me, tá? Você não poderia dizer despediu-se me beijando a face, tá? Não. Por quê? Porque eu tenho o verbo no gerúndio, mas antes do verbo eu não tenho a preposição em. Então, vou usar a ênclise. Ajudou o menino, dando-lhe carinho e proteção. Novamente aqui, olha, o verbo no gerúndio, dando, olha a terminação aqui, NDO. Mas antes eu não tenho o em, a preposição em. Então, eu vou usar novamente a ênclise aqui. Coloquei o pronome oblíquo lhe após o verbo. Lembrando que esse pronome se liga ao verbo através do hífen. Não pode esquecer esse hífenzinho aqui. Ela gritou, assustando-se com o ruído. Novamente um verbo no gerúndio, assustando. Terminação em IDO, mas antes eu não tenho preposição em. Então, eu posiciono o pronome oblíquo se após o verbo, tá? Então, ficou assustando-se com o ruído. Vamos ver nossa última regrinha aqui de ênclise, né? Quando é que eu uso a ênclise, tá? Então, aqui, gente, verbos no infinitivo. Lembra que eu falei anteriormente? Eu falei há pouco aqui de verbo no infinitivo, né? No infinitivo é quando o verbo tem a terminação AR, ER ou IR, né? AR são os verbos de primeira conjugação, o ER de segunda conjugação e o IR de terceira. Então, se na minha frase eu tiver um verbo no infinitivo, ou seja, com uma dessas terminações aí, eu vou usar a ênclise. Exemplo, não quero perder-me em devaneios, né? Então, olha aqui, gente, perder, tá? Então, você tem o verbo perder aqui, tá? No infinitivo, no caso aqui é um verbo de segunda conjugação por causa da terminação ER, né? Então, o que foi que eu fiz com o meu pronome oblíquo, me, eu posicionei depois desse verbo, perder-me. Posso dizer, não quero me perder em devaneios, né? Então, se eu for escrever, eu vou usar a ênclise, tá? Posicionando este pronome após o verbo. Espero contar-te o segredo hoje à noite. Olha aqui o verbo contar no infinitivo, né? Ou seja, na sua forma natural aqui, né? Então, olha a terminação, AR. No caso, o contar é um verbo de primeira conjugação, porque ele termina em AR. O que foi que eu fiz com o meu pronome oblíquo? Coloquei esse pronome oblíquo depois do verbo, né? Contar-te. E pôs a rir-se da piada. Aqui o verbo rir é um verbo de terceira conjugação, porque ele termina em IR. Então, ele está no infinitivo, tá? Peguei o meu pronome oblíquo se e posicionei após o verbo, tá? E pôs a rir-se da piada. Tá, galerinha? Então, verbos no infinitivo, ou seja, com a terminação AR, ER ou IR, eu devo usar a ênclise.
Vamos para a nossa regra de mesóclise, tá? Mas primeiro a gente tem que saber o que é mesóclise, né? Relembrando aí, que eu já falei para vocês anteriormente, tá? A mesóclise, né? É quando você posiciona o pronome oblíquo no meio do verbo, né? Eu já até ensinei como é que faz isso aí, tá? A mesóclise, né? Na mesóclise, os verbos eles aparecem no futuro ou do presente ou do pretérito. Então, como exemplo, eu coloquei aqui: far-lhe-ei uma proposta irrecusável, né? Uma frase assim, né? Bastante de impacto, né? Far-lhe-ei uma proposta irrecusável, né? Hoje em dia quase nem se usa a mesóclise, né, gente, para falar que é assim muito rebuscamento, né? Então, tá? Se usa muito aqui no Brasil a próclise, né? Em Portugal se usa muito a ênclise, né? Mas a mesóclise, a bichinha tá quase esquecida. Então, olha aqui. Far-lhe-ei uma proposta irrecusável, tá? Se você tirar esse pronome oblíquo lhe daqui, o que é que sobrou? Farei, né? Farei. Esse farei está no futuro do presente, né? Então, tá? Eu vou usar a mesóclise aqui, ó. Farei, né? Olha só, galera. Eu já ensinei como é que eu posiciono esse pronome aqui no meio, né? Você vai até o infinitivo do verbo, né? Tá? Então, olha aqui. O AR, tá? Posicionei o pronome oblíquo e o resto do verbo. Ei, far-lhe-ei, tá? Procurar-me-iam, caso precisassem, tá? Novamente aqui posicionei o pronome oblíquo me no meio do verbo, tá? Olha aqui o verbo no infinitivo com a terminação AR, procurar, né? Procurar, o me, pronome oblíquo, átono e o resto do verbo. Iam, procurar-me-iam, tá ok? Lembrando que na mesóclise eu trabalho com dois hífens, né, gente? A prova realizar-se-á na próxima sexta. Se eu tirar esse pronome oblíquo se daqui, eu vou ter o que? Realizará, né? Então, novamente, foi o que eu fiz, olha aí. Vou até o infinitivo do verbo, posiciono o pronome oblíquo átono, né? E o resto do verbo. Tá ok, galerinha? Então, essa foi a nossa aula sobre sintaxe de colocação pronominal, tá? Até o nosso próximo encontro, galerinha. Se Deus quiser e assim o permitir, né? Vamos lá.